Então, basicamente, a elasticidade, ali como está no texto, né, ela mede a capacidade de resposta da quantidade demandada ou ofertada a uma leve ou não, né, uma variação em cima do preço. Então, se eu aumentar o meu preço em 10%, quanto será que... Qual vai ser a resposta? Vai ser um aumento ou um decrescimento na minha quantidade demandada, certo? Ah, se eu aumentar o preço de 10 para 11 reais no meu produto, será que a quantidade que é comprada pelos meus clientes, ela vai aumentar ou vai diminuir? E qual é a porcentagem que ela aumentou ou diminuiu? Beleza? Então, basicamente, é essa análise. É uma análise um pouquinho mais sensível, que é na questão de aumento, quanto que vai impactar no futuro. Anteriormente, nas marginais, é quanto eu vou ganhar ou diminuir no lucro não, na receita, ou no custo de uma única unidade. Aqui é quanto, se eu aumentar, quanto que vai impactar nas minhas vendas lá na frente, por exemplo. Beleza? Então, a teoria dela é bem simples. Então, o que eu preciso? Eu tenho X quantidade de produtos produzidos e P, o preço do meu produto, certo? Então, para um preço P0 e uma quantidade X0, certo? Eu substituí o P lá na função quantidade, eu obtive um número. Então, P0 é um número, X0 é outro número, beleza? Já são as respostas da função oferta ou função demanda, tanto faz uma das duas, beleza? Como que a gente vai calcular a elasticidade? Então, vai ser a derivada do preço, ou desculpe, derivada não. Como a gente calcula a elasticidade? É o preço fixo zero, P0, dividido pela quantidade para o preço P0, certo? Então, preciso calcular o P0, aí eu calculo a quantidade para esse P0, que eu chamei de X0, vezes a derivada da função quantidade em relação ao preço. Então, a nossa função será x de p agora, para a elasticidade. Beleza? Então, eu derivo x de p, certo? E multiplico aqui por p0 dividido por x0. Por que em módulo? Porque para a demanda vai ser negativo. Esse lado aqui vai ser negativo. E não me interessa a questão do sinal. Eu quero saber só o valor numérico da elasticidade, que é o Ezinho aqui. Então, para a oferta, sempre vai ser positivo essa derivada, só que para a demanda, em geral, será negativo. Então, por isso a gente coloca um módulo, para poder fazer a seguinte análise. Se a elasticidade E for maior que 1, a demanda ou oferta é dita elástica no ponto considerado, certo? Se for entre 1, ela é inelástica, e se for igual a 1, a elasticidade dela é unitária, certo? A gente vai ver num exemplo a, a interpretação desses resultados aqui, beleza? Então, o que a gente tem que saber? Tem o P0 dado, a gente tem que calcular o X do P0, que é o X0, joga na função X o preço calculado, certo? Depois deriva a função e multiplica. Se for demanda, coloca entre módulos para ficar positivo. Se for oferta, ela já vai ser positivo normalmente. Beleza? Porque é meio óbvio, né? Quando a gente aumenta, se eu aumentar em 1% o preço do meu produto, provavelmente ficou mais caro, menos pessoas vão comprar. Então a demanda vai reduzir. Por isso ela vai ser negativa, certo? Em relação à demanda anterior. Por isso a gente coloca em modo. Se eu diminuir o preço do meu produto, provavelmente vai ficar mais barato, então vai ter mais gente querendo comprar, a oferta vai aumentar, certo? Por isso que daí ela fica positiva. Beleza? Então, exemplos. Então, determina a elasticidade no preço igual a 40 reais, por exemplo, né? Da função demanda dada por demanda, é o quanto está sendo exigido, o mercado está querendo comprar de mim, é a demanda. Então, a função demanda, dado um preço, é de 500 menos 10 vezes o preço, meio óbvio. Se aumentar muito o preço, o pessoal não vai querer comprar, vai ficar muito caro, certo? Então, vai diminuir a demanda, ok? Já a segunda determina a elasticidade para um preço de 6 de uma função de oferta. Então, oferta é o quanto eu estou colocando para vender. Um é o quanto estão me pedindo para comprar, né? Quanto o pessoal está querendo comprar, e esse é quanto eu estou querendo propondo para vender, a oferta. Então, se eu aumentar o preço, lógico que eu vou querer vender mais,
Se aumenta lá, aumento de 7 para 10, eu quero vender mais, por isso que minha oferta vai aumentar. Beleza? Se eu reduzir o meu preço, em geral, a gente tende a reduzir a oferta. Então, vamos lá. Primeiro, começar pelo exemplo 1, que é da elasticidade para demanda. Beleza? Então, como que a gente faz lá? Eu tenho a minha função demanda e o meu preço fixo, o meu P0. Então, eu tenho que substituir 40 no lugar da minha função para achar o X0. Então, vai ficar como? Função demanda para 40 unidades. Vai ficar 500 menos 10 vezes 40, 500 menos, 10, menos 400, 100. Então, se o meu preço for 40 unidades, 40 reais, eu vou conseguir, o mercado vai demandar, vai precisar de 100 unidades. Ou melhor, vai querer comprar 100 unidades. Certo? Então, eu já tenho P0 e esse é o meu X0. Ok? Próximo passo agora é derivar a demanda, que é aquela parte que está dentro dos módulos lá. Que lembra que eu falei, quando é demanda, sempre vai ficar negativo. Então, a derivada da demanda é igual a derivada de 500 menos 10P. Derivada em relação a P, ó. Qual que é a variável que a gente está derivando? Em relação a P. Então, derivada de 500, 0. Derivada de 10, menos 10P é menos 10. Então, exatamente aquilo que eu falei. Se eu aumentar o preço, minha demanda vai diminuir. Então, a gente já tem aqui, ó. Preço 0, 40, dividido pela quantidade 0, que é de 100, vezes a derivada da quantidade em relação ao preço. 40 sobre 100, vezes módulo de 10. Por que tem que colocar em módulo? Porque na demanda é negativo, na oferta é positivo. Beleza? Então, vezes módulo de 10. Eu quero saber só o valor numérico. Eu não quero saber o valor, o sinal, mais ou menos. Então, 40 vezes 10, 400 sobre 100. 400 sobre 100 dá, seria 400%, né? Ou 4 inteiros, certo? 4 inteiros. Qual é a análise? Então, a minha elasticidade é 4. Elasticidade maior do que 1 é considerado elástico. Ó, ela é elástica, certo? Ela é variável, ela é flexível, certo? Então, ela é elástica. Qual é a análise que a gente faz em cima? Olha, prestem atenção agora na análise, porque ela é meio estranha, certo? Mas faz todo sentido. O que acontece? Se o preço aumentar 1% a partir do 40, a queda percentual da demanda será de 4%. Lembrando que a demanda abaixa se aumentar o preço. Então, se eu aumentar em 1%, a demanda vai abaixar em 4% aproximadamente. Qual que é esse 4%? É o valor que a gente achou aqui. Beleza? Não é o 400%, é o 4%. Fazendo a conta da elasticidade, se aumentar, se aumentar 1% do meu preço, a minha demanda, o mercado vai querer comprar 4% a menos do que comprava anteriormente, certo? Então, se aumentar para 44, ele vai perder 4%, ou seja, ele vai perder 4 unidades, 4 unidades. Vendia 100, né? Menos 4 unidades, menos 4%, 4 unidades. Então, o 2 é em relação à oferta. Então, ó, tenho a minha função oferta 64 mais P quadrado. E P0 é igual a 6. Então, tem que substituir, já tenho P0. Para achar a quantidade ofertada, eu preciso substituir esse 6 no lugar do P. Aí eu acho a quantidade ofertada para R$6. Então, vai ficar 64 mais 6 ao quadrado, 64 mais 36, 100 também, 100 unidades. Beleza? Então, se eu estiver cobrando R$6, eu consigo vender, ou seja, eu posso ofertar 100 unidades, que o mercado vai absorver. Ok, vamos lá então para a primeira coisa, depois, né, já achou P0, achamos o X0, agora vamos para a derivada. Então, a derivada de 64 mais P quadrado. Derivada de 64, 0, mais derivada de P quadrado, 2P. Aplicado no preço lá utilizado, sempre no preço utilizado, beleza? Atual. Então, deu 12. Lembra que eu falei, quando é oferta é sempre positivo. Quando é demanda, vai ser, em geral, vai ser negativo. Então, como fica a nossa elasticidade? Fica P0, 6, dividido pela quantidade de P0, 100, vezes a derivada para R$6, que é módulo da derivada para R$6, que é 12. Módulo de 12, próprio 12. Beleza? Então, aqui a nossa elasticidade deu 6 vezes 12, 72 sobre 100. 0,72.
considerada inelástica. A variação dela é muito baixa. Inelástica porque a variação, a variação no valor final é muito pequeno, por isso que ela é considerada inelástica, ela quase não se altera. Quando acima de 1%, né, ela se altera, abaixo de 1%, ela é considerada inelástica, ela quase não se altera. Então, vejam que deu 0,72. O que isso significa? Se o preço de 6 sofreu um aumento de 1%, certo? A quantidade ofertada aumentará em aproximadamente 0,72%. Ou seja, aumenta muito pouco. Ela aumenta menos do que o preço, o aumento do preço. Beleza? Então, se eu aumentar 1%, eu não vou ter pelo menos 1% de aumento na oferta. A oferta vai ser menor. Por isso que ela é inelástica. O aumento da oferta é menor que o aumento do preço. Aí, às vezes, não vale a pena. Se eu aumentar, quer dizer, na verdade, mais perto de zero é melhor, né? Porque se eu ficar aumentando o preço e a oferta, a quantidade ofertada continuar mesmo, então eu estou aumentando o meu lucro. Só que o ideal é o quê? Aumentar o preço e aumentar a oferta, certo? Só que isso nem sempre acontece, beleza? Então, o que aconteceu aqui? De novo, é sempre comparando a 1%, tá? Ok? Na marginal é comparado a uma unidade, aqui a 1%. Então, se eu aumentar 1% no meu preço, a minha oferta vai aumentar só 0,72%. Ela só vai aumentar 0,72%. Ou seja, o valor do aumento da oferta é menor que o aumento do preço. Por isso que ela é inelástica, considerada inelástica. Certo? Ela é elástica quando o valor da oferta é maior que o valor do preço. Vamos dizer assim, a variação da oferta é maior que a variação do preço.